A Frente Parlamentar da Agropecuária debateu hoje o projeto de lei que regula o mercado de carbono no Brasil, que está em tramitação na Comissão de Meio Ambiente do Senado. O repórter Marcelo Dias acompanhou a reunião realizada hoje pela manhã pela FPA e traz os detalhes. O que discutiram os parlamentares, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Petro, e boa noite a todos que nos assistem aqui no RN. Olha, uma discussão bem acirrada que aconteceu hoje durante a reunião, que foi comandada aí pelo vice-presidente da FPA, Arnaldo Jardim. Ele trouxe as principais informações justamente porque o projeto amanhã volta a ser discutido na Comissão do Meio Ambiente. Por isso eles anteciparam aí esse debate durante a reunião da FPA. Mas antes da gente ouvir os deputados, vamos entender um pouco mais o que é o PL 412, que é através dessa arte que nós colocamos para resgatar um pouco da proposta que está sendo oferecida aí pelo governo. O substitutivo é a proposta negociada pelo governo federal para regulamentar o sistema brasileiro de comércio de emissões de gases de efeito estufa. Ele incorpora também contribuições de associações da indústria, como a Confederação Nacional da Indústria CNI e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Também tem a proposta que o governo espera emitir os primeiros créditos em 2024, otimizando aí recursos para a carteira do BNDES para financiar o desenvolvimento de cadeias industriais. O projeto também define um limite de emissões de 25 mil toneladas de CO2 por ano, focando aí em indústrias intensivas em carbono. Empresas também que ultrapassarem o limite deverão reduzir suas emissões ou comprar créditos de carbono. Aquelas abaixo do limite poderão vender a sua cota. E eu entrevistei o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que comentou sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Não é tão simples assim, né? Nós temos um ativo ambiental muito grande, mas o mundo não quer pagar por aquilo que está ali, de certa forma, retido. Esse patrimônio que nós temos em floresta é um carbono que está retido naquela árvore. O mundo não quer pagar por isso. O mundo quer pagar para uma eventual mitigação com uma nova árvore que venha se plantar. E não é por aí, né? Nós temos aí um grande desafio pela frente, que é fazer valer o que nós, de fato, temos hoje de agricultura sustentável, que é o Código Florestal, que obriga o produtor a ter reserva permanente dentro da sua propriedade de ativo ambiental, questão de práticas agrícolas como ABC, também plantio direto e por aí vai. Do que diz respeito a boas práticas de cultivo, como por exemplo o plantio direto, ainda não. Isso não há interpretação fora do Brasil, é basicamente o Brasil que faz plantio direto. Nós temos grandes dificuldades em achar alguém que possa comprar um eventual crédito sobre isso. Por isso que a ideia é retirar a agricultura dentro desse projeto que está no Senado, lá relatado pela Leila, senadora Leila, e tratarmos isso num outro momento, numa outra oportunidade. Bom, Petri, a gente tem mais um assunto importante também que foi discutido aqui durante a reunião da FPA. Além dessa questão do mercado de carbono, né, que deve entrar amanhã em votação aqui no Senado, nós também acompanhamos aí a discussão do projeto da questão do marco temporal, que voltou também a ser debatido durante a reunião, né? Os deputados, eles querem continuar essas obstruções com relação ao que foi votado no STF e dizem que exatamente precisa ter uma união maior sobre esse assunto e falaram sobre essa questão do direito de propriedade. Nós entrevistamos o deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que ele disse sobre esse assunto. A PEC das prerrogativas tem o nosso apoio de todas as frentes para a gente realmente trazer um equilíbrio entre os poderes. O marco temporal foi aprovado semana passada no Senado, mas já tem um
um começo de conversa que vai ser pautado inconstitucional lá no Supremo Tribunal, por se tratar de uma lei ordinária. Então nós já estamos também andando com as PECs, né? Tem uma PEC na Câmara e uma PEC do Senado que trata do marco temporal, e é importantíssimo isso. É sobre obstrução do partido PL e do Partido Novo essa semana, para a gente realmente mostrar que as prerrogativas dos deputados e dos senados nós não vamos abrir mão, nem para a presidência, nem para o governo federal e muito menos para o Supremo Tribunal Federal. Essas PECs continuam ainda sendo discutidas, né, Petri, lá no Senado, pelo Congresso, e eles esperam cada vez mais tentar derrubar essa tese do STF, que ainda está em dúvida, né, criando uma insegurança jurídica aí com os produtores rurais sobre a questão do direito da propriedade, que até agora ainda não avançou no STF sobre essa questão de como vai ser feitas as indenizações para os produtores rurais que fizeram investimentos. É claro que a gente continua acompanhando. É com você em São Paulo. Até porque é um tema muito relevante para o nosso produtor. Obrigado, viu, Marcelo, pelas informações. Uma boa noite, até amanhã. Bom, já está aqui com a gente o Miguel Daud para comentar esses dois temas, né, que são importantes aí. Cadê o Miguel Daud? Ô, Daud, primeiro eu queria que você falasse sobre essa questão da regulamentação, né, do mercado de carbono, porque precisa ter regras bem claras, né? Essa semana, inclusive, houve uma denúncia de que empresas lá no Pará estavam vendendo crédito de carbono em terras públicas, né? Para grandes multinacionais. Tinha até um time inglês que entrou de gaiato nesse navio aí. Então eu queria que você falasse sobre isso e também se você acredita que essa PEC do equilíbrio vai prosperar lá na capital federal. Boa noite, Daud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom, Petri, você sabe que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, né? O Brasil hoje tem como colocar essa biodiversidade para o mundo e dizer o seguinte: olha, eu vou mantê-la, mas só que eu tenho que receber por isso. Por quê? Um ponto muito importante que nós não ouvimos nessa discussão da FPE é o seguinte: a região amazônica hoje, em média, nós teríamos condições, o produtor rural ou quem tem as suas terras ali, em desmatar o dobro do que está desmatado hoje, porque estaria dentro da nossa legislação fiscal, é o Código Florestal. Então, o Código Florestal hoje, ele permite que você amplie áreas, dependendo da região, do país, em desmatamento. É evidente que ninguém está falando disso. O que me chamou muita atenção, que o Marcelo colocou, que os estrangeiros não querem pagar por isso. Como? Eles desmataram tudo, agora é o seguinte: olha, mantenha o que vocês têm e plante mais, porque nós vamos, vai ser esse o negócio. Não, de forma alguma. O Brasil hoje tem a maior biodiversidade do mundo, e aí, Pedro, é aquela história. Nós temos que vender bem isso, né? E depende muito de uma legislação. Com relação ao segundo tópico, Petri, a gente sabe que o Brasil está muito polarizado, né? Politicamente, a gente viu aqui hoje em São Paulo essa greve que não tem pé nem cabeça de existir, quer dizer, porque vão privatizar, então vão fazer greve. Por aí, a situação tomou uma polarização que a política em cima disso está se valendo de critérios que prejudicam milhões de brasileiros. E esses milhões de brasileiros que estão sendo prejudicados é exatamente em função dessa polarização. E o Supremo, hoje, ele atua como o guardião da Constituição. Mas nesta questão do marco temporal, está claramente que não foi bem assim. A decisão foi tomada, na minha opinião, né, que respeito, acho que o Supremo constitucionalmente está ali com as prerrogativas que a Constituição lhe dá, mas a gente sabe que o marco temporal não tem sentido. Então, eu entendo, quer dizer, o juiz diz assim, eu entendo que isso é assim. Não, na Constituição está claro. E o que está na Constituição não era para nós termos essas condições. E isso vai continuar por muito tempo, viu, Petri? Eu estava lendo hoje algumas opiniões, principalmente do novo presidente do tribunal. Ele vai continuar, o tribunal vai continuar tendo essa polarização,
né, com o executivo, com o legislativo. Agora, o que nós temos que ter, evidente, é a inteligência para contornar. Então, ser rígidos com os nossos objetivos e flexível para atingi-los. É isso que o Brasil precisa. É isso. Hoje o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, formou maioria para dar 6 meses de prazo ao governo para reestruturar as prisões em todo o Brasil, né? Olha aí. Daúde, obrigado. Boa noite e até amanhã. Até amanhã, um abraço a você, um abraço a todo. Petri, só para me despedir, eu quero parabenizar o Rural Notícias pela participação da equipe de Andressa Pesce, que é uma grande jornalista que eu conheço há muito tempo. Beleza, já vai garantindo assim alguns minutinhos a mais.